Então tá bom, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje, né? Eu estou aqui, pessoal que está nos acompanhando aqui no nosso canal oficial, idosos.eldre, com ela, Gabriela Mendes Nutri. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Henrique, sou médico generalista, já há tantos anos, são mais de 10 anos, 11, fiz as contas outro dia, eu acho que deu 11 anos e meio, quase 12, trabalhando com adultos e com idosos. E a gente traz essa colega da área de saúde para falar um pouquinho hoje sobre nutrição, não é isso? A Gabriela, que é nutricionista clínica. Gabriela, seja muito Obrigada, bem-vinda, doutor boa Henrique. noite. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho. Eu trabalho com idoso, acho que desde a minha graduação, né, assim, praticamente, porque eu tive uma base de formação muito hospitalar e o público de hospital é predominantemente idoso, né, então eu vi muito disso. Depois, quando fui para a parte ambulatorial, acabei entrando em trabalho com home care, então trabalho com home care já há mais ou menos uns 8 anos. E acompanho idosos aí a longo prazo, inclusive, assim, tem pacientes que eu acompanho há 6 anos, 7 anos, e a gente aprende muito nesse processo. Eu brinco que eu, inclusive, comecei a sentir uma necessidade muito grande de entender o que a gente faz para evitar que as pessoas cheguem lá na frente, vivam essas dificuldades que os idosos enfrentam ali, que por vezes são tão desafiadoras dentro da prática clínica para a gente reverter, para a gente lidar com elas. Mas ainda tem muito que ser feito por esse público, né? Com as medidas corretas, com os cuidados corretos, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida deles e deixar eles aí em ótimo estado de saúde, nutricional e tudo mais. Então, tem que compartilhar, disseminar essa informação aí para a gente poder, né, conscientizar as pessoas, para as pessoas bem informadas, elas tendem a ter um cuidado melhor com esses pacientes, né? Saber lidar com as particularidades ali próprias da idade, das questões deles. Olha, sem dúvida, Gabriela, tem algumas pessoas, né, eu acredito que a maioria que está nos assistindo, são dois tipos de públicos, né? Os leigos e os colegas da área de saúde. Para quem não sabe o que é uma nutricionista clínica, tem diferença de nutricionista? O que seria uma nutricionista clínica? A nutrição clínica ela é mais direcionada para esse cuidado de patologias, principalmente, né, das questões de alterações de saúde, apesar de que a gente vai lidar, por exemplo, com emagrecimento, as próprias questões estéticas não deixam de ter um fator clínico, mas a nutrição clínica ela é mais voltada para o trabalho com o paciente, né, principalmente. É diferente porque a gente tem, por exemplo, áreas da nutrição que você atua dentro de restaurante, dentro de outras coisas. Então, a nutrição clínica ela é direcionada para o cuidado com o paciente, principalmente voltada para as questões de patologias. Hoje já tem surgido, inclusive, especialidades dentro da nutrição, como na medicina, né, geriatria, pediatria, então isso está começando a surgir dentro da nutrição. Mas até um tempo atrás a gente era formado de uma forma muito generalista para trabalhar com todos os públicos, né? Dentro da faculdade a gente é capacitado para sair de lá sabendo atender uma criança, sabendo atender um idoso, sabendo atender um adulto e etc. E na nutrição clínica a gente trabalha muito com as questões das doenças crônicas, né? Da obesidade, que também é uma doença crônica, da desnutrição, né? A gente vai trabalhar com as alterações patológicas aí que estão linkadas com a questão nutricional. Verdade. Ô, Gabriela, hoje nessa live, o tema que a gente vai tratar, assim, eu tenho certeza que você tem muitas coisas, acho que mais do que a gente tem possibilidade de falar, a gente projeta uma live em torno de 50 minutos, né? Que é o tempo legal para a gente conseguir salvar e depois publicar essa live. Sobre os desafios alimentares na terceira idade, né? E eu já vou começar com uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta dos nossos ouvintes, assim. Quais que são, né, já que você falou, as nutricionais mais comuns nos idosos? Nos idosos. Olha, a sarcopenia, né, que tem a ver com a questão da perda tanto do volume muscular, mas principalmente da força e funcionalidade muscular do idoso, eu acho que é o maior agravante, o que gera a maior diminuição de qualidade de vida, né, e de autonomia no idoso. Então, isso hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos que a gente mais estuda, até porque isso está muito presente, tanto no idoso que é magro, que é desnutrido, quanto no idoso que tem um sobrepeso, que tem uma questão de peso maior. Então, esse é um ponto que
que a gente tem visto cada vez mais a importância, né, de trabalhar ele. Mas a gente tem a questão da perda de peso aí também como um ponto que às vezes a gente percebe que é muito acelerado no idoso. O idoso ele entra em processo de desnutrição com muita facilidade, principalmente se ele já tem fator de risco, ele perde peso, ele vai ter muito déficit nutricional, né, dificuldade de absorção de vitaminas. Isso também vai ser muito comum da gente ver. E a gente tem os casos dos idosos que têm, às vezes, por vezes, questões de dificuldade de deglutição, né? Dificuldades, as próprias questões neurológicas afetando a própria capacidade de mastigação, de deglutição deles e que também acabam prejudicando ali esse status nutricional ali de alguma forma. Acho que aí também entraria questões relacionadas à própria dentição, relacionadas a possíveis sequelas neurológicas, né? Muito comum, né? E é os próprios mecanismos regulatórios de idoso, né? Hormonais, questão de timing de saciedade, desejo pelo alimento, isso altera muito, né, Gabriela? Muito. É muito interessante. Essa questão da perda de peso, era legal. Outro dia eu estava com uma colega nutricionista, a gente estava conversando sobre isso, e eu contando para ela que eu tinha lido um artigo recentemente falando sobre a massa. A gente estava discutindo um pouco sobre essa questão de obesidade. A gente vai falar de obesidade hoje, mas um pouquinho sobre obesidade, principalmente a terceira idade. E aí eu estava vendo alguns estudos interessantes que estavam mostrando que idosos que são ali, têm algum sobrepeso, não aqueles idosos muito magrinhos, né? Porque o problema do muito magrinho, idoso, que as reservas tendem a ser baixas, né? Então, diante de um quadro mais dramático, uma internação, eles não têm tanto drive, né, para poder lidar com aquela doença. Da mesma forma que o outro extremo, que é o idoso super obeso, né? Ele já tem problemas relacionados às próprias síndromes, a própria síndrome da obesidade, né? Que aí ele já vai ter aterosclerose, alterações em níveis metabólicos de colesterol ruim, que é o LDL, enfim, coisa toda. Mas que o idoso ligeiramente, vamos dizer, ligeiramente gordinho, né? Se vou dizer assim, ele que tem aquele sobrepeso, aquela reserva, possui um desfecho, uma sobrevida maior, né? Sim. E é interessante, né? No longo prazo, eles tendem a ter uma sobrevida mais longa do que aquele idoso que é, vamos dizer assim, o idoso fit, né? Porque a gente vende muito isso, né? A imagem do fit, né? E talvez não seja esse o padrão ideal na terceira idade. A gente vai falar mais sobre isso à frente, mas eu acho que fazendo aí um link com essa questão da perda de peso, eu achei oportuno. Gabriela, na própria questão do estabelecimento de critérios de classificação nutricional para o idoso, né? A gente observa uma alteração dessa classificação do IMC, por exemplo, de um adulto para o idoso. Então, no idoso, a gente vai considerar ele eutrófico, né? Ele saudável, ele teoricamente num peso relacionado à altura, né? Relação peso-altura dele saudável, se ele tiver entre 22 e 27. E no adulto acima de 27 ele já seria sobrepeso. Então, até como uma forma de compreensão de que é um fator de proteção para o idoso ter um pouquinho a mais de peso, né? Eu falo que aqueles 2 quilinhos que a gente fala assim, todo ano eu estou engordando 2 quilinhos. Eu falo, não, isso é bom, isso é esperado, tem que engordar mesmo. Não é para chegar lá nos 60, 70 anos com o mesmo peso de 20, não, que não é isso que, eu acho que é o mais a própria natureza, né, para a saúde. Isso, né? Sim. Eu acho que a natureza setou isso, né? Não à toa que o metabolismo desacelera e você tem aquele acúmulo de massa. Muito interessante esse seu comentário. Gabriela, falando em questões alimentares especificamente, né? Eu acredito que essas doenças que você citou fazem algum link com alimentos. Existe algum alimento que é vilão assim para idoso? Que faz mal, que idoso não pode, que é proibido mesmo, está proscrito, está contraindicado para idoso? Não, na verdade, para ninguém, né? Não tem isso de tal alimento é vilão ou não é. É sempre o conjunto da alimentação que é o fator que a gente mais precisa avaliar, né? O contexto geral. Um alimento que não é saudável, dentro de um contexto alimentar saudável, ele não vai gerar tanto prejuízo quanto um alimento que é saudável dentro de um contexto alimentar completamente desorganizado, ele também não vai fazer muita diferença. Mas tem um alimento que eu brinco, falo que a gente bate cabeça com ele, assim, todos os idosos que a gente atende, que é a tal da gelatina. E eu fico brincando, falando assim, que idosos adoram a gelatina, porque é doce, né? Eles têm muita perda de paladar.
e eles amam uma gelatina, e eles comem achando que é o negócio mais nutritivo, ainda fala assim, nossa, tem proteína, estou ingerindo proteína com a gelatina, e eu falo, não, você está enchendo seu estômago de um negócio que não tem nada saudável, não tem nenhum nutriente, não tem proteína, não tem nada. Quando tem açúcar ali, que não é vantajoso, eu falei, fora isso não tem nada. Então eles entram muito na tal da gelatina, que é um negócio que todo idoso que eu atendo, a gente tem que dar uma regulada na gelatinazinha deles, porque eles adoram. Mas eu não chego a falar que é vilão, né? Porque, por exemplo, quando o idoso gosta, e principalmente quando a gente trabalha em equipe multidisciplinar, eu troco muita informação com as fonoaudiólogas e elas, muitas vezes um idoso que está numa dieta pastosa, né, que está com uma dificuldade de mastigar, de engolir, ele precisa ali de uma dieta com uma facilidade, muitas vezes a gente vai trabalhar com esses alimentos, mas eu sempre incremento, então eu vou misturar uma fruta junto, ou às vezes peço para misturar um iogurte, para tornar aquilo ali mais nutritivo, né? E ao mesmo tempo eu não tirar do idoso um alimento que ele gosta, uma coisa que ele tem facilidade de comer e tudo mais. Então, eu sempre falo que na nutrição a gente sempre tem recursos, né? A gente precisa avaliar o contexto geral do quadro desse idoso para entender como adequar isso dentro das questões próprias dele ali, né? Mas não... Fora isso, eu falo que não tem um alimento específico, assim, não pode comer. Não, né? Acho que tudo dentro do equilíbrio dá pra gente ajustar. Eu acho que os idosos que estão nos ouvindo agora estão felizes com essa boa notícia, sabe? Eu acho que pensando em cuidadores, em família, falta um pouquinho de empatia para o contexto de idoso, né? O idoso, ele tende, tá, pessoal? Não é regra, não. Mas ele tende a ter um contexto social um pouco mais reduzido. Ele já não sai, ele já não tem interações que ele tinha na juventude, que ele saía demais, tinha trabalho, já está aposentado, ele tende a ficar mais restrito ao lar. E a alimentação é um prazer para o idoso. É uma alegria. Tem idoso que Nossa, é algo maravilhoso ele preparar o próprio almoço, ele comer o que ele gosta, ele fazer o churrasquinho e comer um pedacinho de picanha. Eles amam. Os pacientes amam, doutor, mas o colesterol às vezes está um pouquinho mais alto, né? Tem aquele colesterol 220, eles viram com aquela cara de autocomiseração. Eu falei assim, doutor, mas eu vou ter que cortar a picanha? E pergunta assim, eu falo, não, seu João, você não vai cortar picanha, não, pode comer picanha, contanto que o senhor coma com moderação, né? Tira a gordura, né? Pega só o gostinho, então come um pedacinho só com a gordura, mas não exagera. E ela tem um valor emocional muito grande, né, para o idoso. Sim. E você falou aí da gelatina, eu tenho algumas idosinhas, né, até na própria família, que guardavam as balinhas no armário, sabe? Para elas poderem dar aquela beliscadinha, assim, sabe? Igual criança esconde doce, assim, para poder comer. Porque elas gostam muito, né? E é muito legal isso, né? Mostra uma simplicidade do idoso que é muito legal, que a gente admira muito. Mas é muito bacana a gente ter esse olhar, né, de assim, saber orientá-los de forma saudável, mas até sabendo impor limites às restrições. Porque senão você pode anular a pessoa, né? E entender que a alimentação, né, a nutrição em si, né, eu gosto de falar o termo nutrição, acho muito legal esse termo, ela confere, ela tem um valor emotivo assim, muito grande para o idoso, né? E falando... E eles criam até uma resistência ao tratamento, sabe? Eu já tive famílias de home care mesmo que eu atendi, que o paciente tinha 900 patologias, então tinha 900 restrições nutricionais, assim. Chegou uma hora que ele falou, doutor, eu não quero que você venha aqui mais, não, porque eu não quero viver o resto da minha vida. Não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu não quero viver o resto da minha vida sem poder comer nada, não. Porque já me falaram que eu não posso comer nada. E ele ficou, tipo, super frustrado e falou, não, eu não quero mais, porque muitas vezes você cria, né? Você fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo, com uma pessoa que passou a vida inteira comendo aquilo. Então, você virar uma chave dessa, a pessoa fala, não quero não, deixa eu ser feliz e isso aí vai me fazer mal, mas tá bom, né? Já vivi, já minha vida já foi, tô mais para ir embora do que para viver, então muitas vezes eles às vezes levam por esse lado, né? De uma questão emocional mesmo. A gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de mexer nesse hábito deles, né? De ao mesmo tempo estimular a mudança que eles são capazes de fazer, que a gente consegue melhorar esse hábito, mas sem que isso se torne agressivo demais ao ponto deles recusarem o tratamento e falar, não quero mais, né? Não vou entrar nessa. Não é para mim. Que isso até facilita, sem dúvida. E facilita também a adesão, né, do paciente a qualquer proposta, né? Qualquer
tratamento, né? Você dá essa liberdade para ele, sem ser restritivo demais. Ô, Gabriela, eu perguntei de vilão, a gente descobriu que não tem. E em relação aos heróis, né, aos alimentos que o idoso deve consumir, que são extremamente benéficos para o idoso, o que não pode faltar na alimentação de um idoso? Frutas, verduras, né? O idoso eu vejo que ele tem muitas vezes uma redução muito grande do consumo de fibra. Eles gostam muito de pãozinho, de quitanda, né? Biscoitinho, pãozinho, cafezinho, café com leite, queijo, né? Aqui em Minas, então eles amam isso. E muitas vezes eles têm uma dificuldade maior com esse paladar salgado. Então eles recusam muito a comida de sal. E a comida de sal ela é tão importante porque, né, muitas vezes ali num prato de comida de almoço, de jantar, mais proteína, porque eu vou ter a carne, eu vou ter as verduras, os legumes, que além de fornecer a parte das fibras, vão fornecer também a questão das vitaminas e dos minerais, que muitas vezes eles têm uma ingestão insuficiente, têm uma deficiência, às vezes até por questão de dificuldade de absorção que eles têm. Então, frutas e verduras é muito importante estimular o consumo para eles. A questão da proteína, que eu acho que gera uma deficiência muito grande, principalmente para o idoso que tem dificuldade de jantar. Às vezes ele até almoça, mas os almoços eles às vezes têm uma resistência até de comer carne, porque muitos não têm digestão boa e já não toleram tanto. Então, ou comem quando comem muito pouco e acabam ficando com um déficit muito grande de consumo disso, né? E aí a gente traz a proteína de outras fontes também, como do feijão, como do leite derivados, né? Do iogurte ali, até no formato de suplementação, muitas vezes, quando necessário aí. Mas a proteína é um ponto que é muito importante eles cuidarem, que muitas vezes eles comem menos do que precisa, e aí junta com essa tendência, né, de já ter essa perda de massa muscular aí, e aí isso vira um combo. Junta ainda por cima com, às vezes, a questão da imobilidade, né, a inatividade física deles, e aí vira um combo para eles realmente terem uma perda de massa magra muito grande e entrarem em processo de sarcopenia. Mas é isso, o carboidrato eu não falo, porque o carboidrato eles sempre comem direitinho. Eles comem pãozinho, biscoitinho, Eu arroz. Eles conheço idosos que não comem um pãozinho, que não comem, gostam muito, né? Macarrão, sorvete. Eles são bem receptivos. Um docinho. Todos de modo geral. Pensando em nutriente micro, Gabriela, num ambiente assim, falando como médico clínico, eu acho que a maioria deles que chegam para a gente, e é muito engraçado isso, porque eles já pedem para dosar, né? Eles têm 3 interesses principais: cálcio, vitamina D e vitamina B12, né? Sim. Pode falar para a gente assim, sobre esses 3 micronutrientes, como que o idoso pode talvez lidar com eles no dia a dia? O cálcio eu acho que talvez seja a maior preocupação deles, né? Por essas questões ósseas mesmo e tudo mais. E muitas vezes eles vão tomar leite, né? Só que a questão principalmente quando a gente fala de cálcio para a saúde óssea, é que não envolve só o cálcio. Então, às vezes, o idoso ele até consome cálcio legal, porque ele toma leite, ele come queijo, mas, por exemplo, ele tem um consumo baixo de magnésio, ele está com uma deficiência de vitamina D. Então, ele não vai ter uma ação efetiva desse cálcio no osso, né? E às vezes a gente precisa cuidar desses outros nutrientes que estão envolvidos no metabolismo ósseo, além do cálcio, né? Mas o cálcio, eles preocupam muito, muitas vezes eles já chegam com suplementação de cálcio, principalmente os idosos com osteoporose, às vezes doses altas de cálcio, e muitas vezes a gente percebe na prática que esse cálcio não está indo para o lugar que ele deveria estar indo efetivamente, né? Às vezes, quando isso não é feito da maneira correta, é até um risco grande do idoso ter calcificação de artérias, de veias, de coração, de várias coisas. Então, o cálcio ele é muito importante, porém, né, ele precisa desses complementos aí para a gente poder gerar uma saúde óssea. E o cálcio vai desempenhar também outras funções no organismo. A vitamina D, eu falo que ela é uma vitamina que não é da alimentação, porque a gente nunca vai conseguir suprir vitamina D com o alimento, né? A vitamina D, ela é muito da questão da exposição solar, que a maioria deles, né, muitas vezes não faz, e aí muitas vezes de uma própria deficiência metabólica, às vezes por padrões genéticos, mesmo alterações genéticas, uma dificuldade ali muito grande de ter uma eficiência. Então, às vezes a gente tem idosos que até tomam um solzinho, mas eles têm
uma dificuldade muito grande de metabolização, de sustentar esses níveis de vitamina D alto. Podem ter, às vezes, condições de saúde que demandam mais, né? Porque o idoso ele tem um sistema imunológico mais comprometido, então ele às vezes passa ali por resfriado, gripe, pega a virose, pega isso, e cada vez que ele passa por isso, ele vai demandando uma quantidade maior de vitamina D que ele não está repondo ou se expondo, né, ao sol numa quantidade suficiente para ter. Eu acho até que depois da pandemia isso aumentou, né, essa preocupação com a vitamina D, porque a vitamina D é um nutriente relativamente recente. Para o idoso até que é muito antigo o fato de olhar, mas essa preocupação geral das pessoas com vitamina D ela é mais recente, né? Então, hoje em dia, já tenho recebido os idosos já suplementando, já chegam também, quando não toma sol, já vai para suplementação, que muitas vezes é a alternativa. E a vitamina B12, ela é basicamente assim, a principal fonte de vitamina B12 que a gente tem é a carne. E muitas vezes, às vezes, o idoso come a carne, mas quando você vai dosar a B12 dele tá baixa. Por quê? Porque ela depende do fator intrínseco para ser absorvido. Isso depende de acidez estomacal. Então, como muitos idosos têm, às vezes, já questões, já chegam com o uso desses prazóis da vida, né, desses inibidores de bomba de próton, a gente vai ter ali um idoso com uma baixa absorção de B12 mesmo consumindo. Então, eu falo, se você pega lá no recordatório alimentar, na hora que eu vou avaliar a alimentação, o idoso come carne e a B12 dele está baixa, pode saber que é fator de absorção, né? E aí, realmente, a gente vai precisar recorrer à suplementação nesses casos, porque ele não puxa da alimentação. Eu acho interessante essa questão que você falou da B12, Gabriela. Por quê? Se a gente for parar para pensar, eu gosto desses clichês, sabe? Essas mudanças para um estilo de vida moderno, né? Que contribuem para a vitaminose. Se você for para pensar, a gente tende a beber hoje bem menos derivado do leite do que a gente bebia antes. Isso é natural. Viver numa população basicamente rural, né? A alimentação era basicamente frutas e vegetais e derivados do leite, que é a alimentação do homem do campo. A exposição a sol. A gente também tinha esse hábito mais frequente. Hoje, na sociedade urbana, a gente fica confinado a prédio, a casa, apartamento, o que seja. A gente não toma sol. A gente sai de casa, entra no carro, não toma sol e vai para o shopping center. Então, não toma sol e com os idosos não é diferente. Uma queixa importante, na verdade, alguns casos importantes que eu tenho hoje de hipovitaminose D em idosos, são idosos que lá na meia-idade, vamos dizer assim, foram gastrectomizados. Então, eles têm dificuldade de controle, eles precisam repor, enfim, justamente para essas questões que você mesmo falou, relacionadas ao fator intrínseco, aquela coisa toda, né? E obviamente, o abuso desses antiácidos, né? Hoje é quase que uma prescrição de gaveta, né? De gaveta, porque o médico já tira a prescrição do antihipertensivo, do antidiabético, do medicamento regulador de hormônio, e aí naquela cartilha ali, quase que pronto, uma receita de bolo, já vai um omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol. Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, tá? Não tem conflito de interesse. E a gente sabe dos efeitos colaterais e seus impactos, inclusive nas questões nutricionais, que não são lembradas, tá? Sim. São esquecidas pela maioria dos colegas clínicos, geriatras e por aí vai. E a B12, assim, eu falo que ela é tão importante para esses fatores neurológicos do idoso, né? Então, muitas vezes você faz até um diagnóstico errado, às vezes, de um idoso. Às vezes está com uma deficiência de vitamina B12 ali, você corrigir, às vezes você corrige um tremor, alguma coisa ali que ele tem, e isso muitas vezes vai ser jogado para outros diagnósticos, mas a questão dos prazóis, né, e até de outros medicamentos, é que assim, às vezes o volume de medicamento que o idoso toma é tão grande, principalmente quando ele não tem um médico centralizando o cuidado dele, né, porque ele tem um cardiologista, ele vai no nefrologista, ele vai no endocrinologista, e vai cada um passando um tanto de medicação. E aí esse idoso, ele chega pra gente, assim, tomando 900 medicações e tomando medicações para cortar o efeito colateral da medicação que ele está tomando. Então, no final, você fala assim, meu Deus do céu, aí haja estômago. Eu falo, gente, tenta tomar 10 cápsulas, pode ser até de suplemento. Põe 10 cápsulas no seu estômago para você ver se seu estômago aguenta. Não tem estômago que aguenta isso, né? E aí vai virando uma cascata, né? E a gente acaba
tapando o sol com a peneira em vez de resolver a causa do problema, muitas vezes, né? Que é o que precisa ser resolvido. E muitas vezes essas deficiências nutricionais, elas geram sintomatologias no idoso e são extremamente negligenciadas, assim. São negligenciadas no adulto e são extremamente negligenciadas no idoso, que eu acho que não deveria ser, né? Porque o idoso é onde você vê o sintoma acontecendo de uma forma mais clássica ali. E muitas vezes, quando você faz a correção, você vê também a melhoria dele, assim, é muito grande, né? Sim, é verdade, Gabriela. Eu busquei aqui umas perguntas nossas, Gabriela, e um tema que nos chamou muita atenção, estava conversando com a Águida, aqui do Eldre, que é a nossa enfermeira, geriatra, e um tema que intriga muitas famílias, na verdade é tema de preocupação para as famílias, é a questão da perda de peso, né? Você falou um pouquinho sobre ela na terceira idade, e assim, ela tem unicamente a ver com alimentação, além dessa perda de massa magra, pensando assim no diagnóstico sindrômico da perda de peso, assim, na sua experiência clínica, o que você associa mais a essa perda de peso no idoso? Porque a família, ela reage com muita ansiedade em relação a isso, né? Uhum. Ela às vezes vê o idoso sair de uma situação eutrófica para uma caquexia em curto Sim. período de tempo. E isso de algum modo assustador. Ele acha que e eu acho que o mais assustador do que o próprio emagrecimento em si são nas possibilidades, né? Assim, por que você está emagrecendo? Aí você começa a fazer rastreio metabólico, você começa a fazer rastreio para doenças neoplásicas, enfim, faz todo Sim. aquele estudo para descobrir onde é que mamãe, papai está perdendo peso. Mas a família, enquanto não descobre, fica bem assustada. Em geral, o que tem representado na sua experiência clínica as maiores causas para a perda de peso? A que ela tem se associado? Olha, é nutricional no sentido assim, para a gente perder peso, necessariamente você vai estar ali com uma ingestão calórica abaixo da sua necessidade, né? A questão é que as causas para a gente ter essa ingestão calórica abaixo da necessidade são diversas. Então, a gente pode ter isso por uma perda de apetite do idoso, o idoso comendo menos, né? Passa, às vezes, por infecção, alguma coisa que ele tem uma perda de apetite, ou por um aumento de necessidade, que às vezes vai acontecer em processo infeccioso, vai acontecer em doenças neoplásicas, por exemplo. Né? Então, em ambos os casos, às vezes a gente vai gerar esse desbalanço, seja porque a necessidade aumentou e manteve-se o consumo habitual dele, ou porque ele perdeu o apetite, ele diminuiu a ingestão dele, e mesmo com a necessidade não se alterando, né? Então, assim, a perda de peso ela vai estar sempre relacionada a esse desbalanço nutricional. Tanto que a gente vê na prática que quando a gente intervém ali com uma suplementação, com uma correção dessa questão calórica, eles também respondem positivamente a isso, recuperando esse peso e tudo mais. Mas muitas vezes é esse desajuste e junto com uma demora de uma intervenção. Porque eu falo o seguinte, às vezes eu atendo um idoso que passa por infecção urinária recorrente, né? Eles às vezes têm dificuldade de beber água e tem ali infecção urinária mês a mês. Então, aí vem infecção urinária, toma antibiótico, antibiótico detona o estômago dele, então ele às vezes já 10 dias de antibiótico, no 10º dia já não está aguentando comer mais nada, o estômago dele já está doendo com tudo, e aí ele perde peso, porque ele, além dele começar a comer menos, ele está com infecção, o corpo dele está recrutando mais nutriente, ele não está repondo isso. E aí a gente vai ser chamada depois, né? Já passou 3 sessões de infecção urinária, o idoso já perdeu 10 quilos, aí aciona o nutricionista. 10 dias. Fala, então, o idoso desnutriu, vem cá, fala, olha, mas a gente podia ter feito lá na primeira, já às vezes ele tomado, né? Às vezes você consegue intervir assim, toma um suplemento nesses dias que você está comendo mal, a gente aumenta ali, corrige a densidade calórica, né? Da refeição dentro do que ele está dando conta de comer. E muitas vezes a gente vai o quê? Vai evitar o problema de acontecer, né? Porque aí depois que perde 10 quilos, fazer a recuperação desses 10 quilos é que é um problema. Então, o que eu vejo muitas vezes na prática, doutor Henrique, é uma demora muito desse acionar a nutrição, sabe? Uma desconsideração da capacidade que essa questão alimentar também tem, né? Do
do balanço calórico ali, da orientação correta, no momento correto, que ela tem de prevenir o problema, de prevenir essa perda de peso, né? E, na verdade, eu brinco e falo que quando a gente pensa em idoso, eu tenho que trabalhar no adulto. Eu brinco assim, como é que você quer envelhecer? Eu pergunto para meus pacientes adultos, como é que você quer envelhecer? Vamos começar a pensar nisso agora, não vamos esperar chegar lá, né? Seria o ideal. Mas mesmo no idoso, que já chegou lá, já está com problema, a resposta à intervenção nutricional, ela acontece quando ela é feita. Só que o problema é muitas vezes a gente conseguir chegar nesse paciente, né? Às vezes por resistência da família e do próprio idoso, até às vezes. Então, às vezes o médico até indica, mas às vezes a família tem uma... nutricionista vai me cortar, vai mandar eu parar de comer isso, não quero que venha. E não é bem por aí, né? Porque às vezes o ajuste calórico ele é importante de ser feito e dentro dessas oscilações que o idoso tem. Um outro fator que eu vejo muito linkar com essa perda de peso é o fator emocional. Então, quando o idoso tem uma perda, né, às vezes perde um marido, fica viúvo, ou passa por um processo emocional desafiador, eles tendem a ter uma perda, uma baixa de apetite ali, um estímulo menor, né, de busca de alimento, e muitas vezes eles vão também fazer esse processo de perder muito peso nesses processos emocionais deles, né? Então, isso também é um fator que vem. Agora, é um fato curioso, por exemplo, eu tenho isso às vezes vai acontecer, por exemplo, de forma positiva. Então, por exemplo, às vezes eu recebo um idoso que está com uma glicemia totalmente descompensada. E aí você começa ali a fazer um ajuste nutricional, faz o ajuste nutricional, esse idoso vai diminuindo o uso de insulina, né? Ele vai ali conseguindo manter um equilíbrio melhor do controle glicêmico dele, e aí passa um tempo esse idoso emagrece. E ele vai emagrecer mesmo, porque ele está usando menos insulina e tudo mais. Mas não é uma perda de peso ruim, né? É uma perda de peso benéfica em algum nível para ele. Então, assim, a questão é a interpretação dessa perda de peso. Entender o que é essa perda de peso? Por que ela está acontecendo? Né? E principalmente se for por essa base de um desbalanço na alimentação, seja por um aumento de necessidade ou por uma redução desse apetite, em ambos os casos a gente tem como intervir para minimizar isso, né? Para que isso não gere um problema maior. E aí, é claro que às vezes assim, o idoso tem já uma reserva, ele vai perder um pezinho ali, isso não é tão prejudicial do ponto de vista de peso, mas o grande problema que vem com essa perda de peso é a perda de massa muscular. Porque o peso a gente recupera, a massa muscular é uma luta para a gente recuperar, né? Assim, ela não é fácil, o idoso ele não consegue fazer um treino intenso, um treino pesado, às vezes tem essa dificuldade de ingerir proteína, então quando junta tudo isso, para eu fazer a recuperação muscular desse idoso, isso demanda um tempo. Então, o mais importante da gente intervir nessa perda de peso é evitar o impacto dessa perda de massa muscular. Porque a gordura a gente recupera fácil, a gordura não é difícil de recuperar, não. Mas a tal da massa muscular é uma luta, assim, é um processo que prejudica muito ele. E assim, eu acho que esse tempo de reação hoje das famílias é um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? Com profissionais da área. Eu acho que essa intervenção assim rápida ela é necessária. Um quadro que a gente perde muito, eu acho que é muito comum a gente lidar com isso, são os idosos no momento pós-hospitalar, né? Quando já recebem alta. Sim. Muito comum, né? A gente pensar principalmente nas doenças respiratórias, né? Pneumonias comunitárias. Sim. E tanto cistite quanto pielonefrite são motivos de internação. O idoso às vezes fica 3, 4 dias internado, e é impressionante, Gabriela, como eles perdem peso durante esse período. E fato é que a família não consegue recuperar isso de forma rápida, né? Isso que você mesmo falou, assim, a gente não tem a possibilidade de, às vezes, fazer um exercício físico da maneira como gostaríamos. A ingesta calórica tende a ser mais baixa, assim como calórica e proteica, né? Vamos pensar assim. E ele já tem um sistema imunológico que está comprometido e que necessitaria naturalmente de uma, vamos dizer assim, de uma reposição, de um reforço. Sim. Então, se num círculo até preocupante para o idoso, porque ele começa a emagrecer, aí em seguida ele pode emendar alguma segunda infecção, ainda sentindo os impactos da primeira, isso pode gerar mais emagrecimento. Então essa resposta rápida ela é fundamental, né? Especialmente no idoso que é mais fragilizado.
aquele Sim. idoso que é acamado, o idoso que ele não tem aquela possibilidade de comunicar seus desejos, vontades da família, que tem não tem aquele cognitivo, vamos dizer assim, amplo para poder fazer uma interpretação da sua realidade, enfim. Então a gente vê que é um cenário dramático. Eles acabam indo para um quadro muito muito complicado, muito complicado. Muito. Então, se deixar, né, assim, assinando embaixo o que a Nutri Gabriela falou, gente, assim, sejam mais rápidos, né, com vocês mesmos e com os seus familiares, né, porque a perda de peso no idoso, ela pode ser algo dramático. Na ponta da perda de peso, Gabriela, a gente tem outro quadro, né, que é o idoso Obeso. gordão, gordona, não é isso? Muita massa, excesso de saúde, que a gente fala aqui em Minas, né? Saúde demais para dar e vender, né? Qual que é o problema de ser gordão, gordona nessa idade, na terceira idade, Gabriela? Tem problema? Não tem problema? Como é que é isso? Ter sempre tem, né? A gente vai ver ali os fatores metabólicos, que eu acho que é a questão mais grave, né, de um quadro de sobrepeso e obesidade. Então, o idoso que vai tender ali a uma alteração maior de colesterol, de glicemia, às vezes alterações hepáticas, né, dependendo do tempo até que esse idoso está caminhando já com esse sobrepeso. Ele tem, de um modo geral, uma facilidade muito grande de ganhar peso com a inatividade física. Então, é aquele idoso que caminha na casa. E aí, se ele teve uns dias, pegou uma gripe, não sei o que, sabe assim, ficou uns dias mais paradinho, porque estava desanimado, você chega na casa do idoso, ele engordou 2 quilos. É um negócio impressionante, assim, eles sobem balança numa velocidade muito, muito fácil, ao menor sinal, assim. A fisioterapeuta viajou e não fez fisioterapia essa semana. Eles engordam, assim, por um aumentozinho de inatividade física, assim. E a questão também de mobilidade, porque é um idoso que vai ter uma dificuldade maior de sustentação do próprio peso em cima do corpo. Muitas vezes, apesar de eles estarem acima do peso, eles são também desnutridos do ponto de vista de micronutrientes e sarcopênicos, no sentido de ter perda de massa muscular muito grande. Então, ele é um idoso que vai ter dificuldade ali, muitas vezes, de andar, de sustentar no próprio peso, né? Às vezes tem dificuldades até de ter cuidadores, porque tem cuidadores, principalmente quando a gente fala de um idoso mais obeso que é acamado, tem cuidador que não dá conta de virar, de pegar, de levantar. O risco de queda, às vezes, também muito aumentado em virtude disso. Então, a questão nutricional aí vai estar mais linkada com a parte metabólica, e muitas vezes vai fazer esse idoso também entrar em uso de muita medicação, né? Um idoso que vai acabar tendo muita medicação ali também. Assim, do ponto de vista imunológico, ele muitas vezes é um idoso que responde até melhor do que um idoso desnutrido, sabe? Ele é um idoso que costuma realmente, como você falou ali no início, ele tem uma estabilidade maior, ele é um idoso que tende menos a essas pneumonias, a esses processos e tudo mais, e pegar menos infecções, menos processos de eventos imunológicos aí, muitas vezes esse idoso, ele normalmente tem apetite. Ele é um idoso que come, que gosta de comer e que a luta é comer menos, né? A nossa luta é falar assim, não, tem que parar aqui, ó. Na hora que der isso aqui, tem que parar de dar, porque muitas vezes ele gosta de comer. Então, ele tem essa vantagem, né? A gente tem muitas vezes uma facilidade maior de intervir, de incluir alimento e tudo mais, porque ele costuma aceitar, ele tem um apetite maior, então ele costuma aceitar também melhor os alimentos. Mas a nutrição, né? Eu falo que a nutrição é a ciência do equilíbrio, né? Nosso corpo ele não foi feito para os extremos, né? A saúde ela reside no equilíbrio ali da gente não estar nem num extremo nem no outro, que é a nossa grande dificuldade, né? A maioria de nós tem dificuldade com isso, de se encontrar nesse estado de equilíbrio, de entender que nenhum excesso, de um modo geral, ele é saudável. Agora, tem uma característica comum desses idosos, né? Esses idosos que são obesos, eles normalmente têm fator genético muito forte. Então, eles são idosos que, mesmo que se você consiga deixar eles num estado muito saudável, eles nunca vão ser idosos magrinhos, né? Eles na melhor versão deles, eles às vezes vão estar ali com sobrepeso, de fato, porque a questão ali muitas vezes é genética, de biotipo mesmo, de estrutura corporal mais larga. Então,
eles são idosos que a gente não pode colocar, eu falo, né? A gente não pode ter um raciocínio de uma caixinha. Todo mundo tem que estar nesse peso dessa forma. Você tem que avaliar muito a individualidade de cada um ali e entender o que está por trás do peso, porque o peso em si, ele não é uma informação que sozinho ele vai transmitir uma mensagem de saúde ou não para a gente, né? Verdade, eu acho que existe todo um contexto, né? Por trás, hábito de vida, eu acho que até saúde emocional do idoso tem muito impacto nisso, muito impacto. Eu acho que o ambiente, o contexto familiar e social também, né, que impacta, obviamente, na saúde mental. Eu diria até saúde espiritual do idoso, tá? Nível de otimismo, gratidão, visão positiva de futuro, aspirações, sonhos, mesmo ainda na velhice, de realizar, de conquistar, isso tudo impacta muito, né? E de algum modo, ajuda nesse equilíbrio para o idoso que tem esse... Pensando nesse contexto aí do equilíbrio, Gabriela, cuidadores de idosos e família são aqueles que estão ali sempre do lado. Para que o idoso tenha uma rotina alimentar equilibrada, qual que seria o papel, ou como que os cuidadores e os familiares podem ajudar esse idoso no dia a dia? Quais são as intervenções que podem ser assim muito... podem conduzir o idoso mesmo para esse equilíbrio que você pontuou? Olha, o preparo da refeição, né, o acesso, facilitar o acesso do idoso a esses alimentos, a essas refeições, porque o idoso, ele muitas vezes vai ter ali uma perda, né, da independência dele ali, então ele vai se tornar um pouco dependente para as atividades diárias, e ele vai ter essa dificuldade muitas vezes de cozinhar, de preparar a comida, né, de ficar ali. Então, a família, né, os cuidadores facilitarem o acesso desse idoso a essa comida na questão do preparo, na questão de deixar tudo muitas vezes mais engatilhado ali já para eles acessarem a comida pronta e a comida saudável, a comida nutritiva de uma maneira mais prática para eles, porque senão é o que eu falei, senão a tendência deles vai ser sempre cair pro lanchinho, porque o biscoitinho tá lá, né, tá no pote, eu vou lá e tomo. O café, hoje em dia você faz na máquina ali, né, ou passar um café é mais fácil do que eu parar para fazer um arroz, um feijão, um legume, uma salada. Então, esse acesso à comida ele tem que ser feito, isso é muito importante. Outra coisa que eu falo muito é o incentivo à preocupação em ouvir, porque às vezes a gente tem famílias que vão viver um conflito de impor ao idoso, né? Você tem que comer, é um absurdo, e começa a brigar porque não quer comer, e aí torna aquele momento da refeição uma coisa, um horror, um show de horror para eles, né? Então, eles começam a criar uma birra de falar, eu não quero, não vou comer, e isso começa a criar muitas vezes uma resistência deles a essa alimentação, né? Eu brinco e falo que eles ficam numa birra mesmo, igual criança, assim, não vou comer porque fulano fica insistindo, fica brigando comigo e não é isso. Então é muito mais uma questão de incentivo. Eu brinco e falo, gente, é igual quando a gente está ensinando a criança a comer. É a paciência, é o incentivo, vamos tentar isso, estimular, porque às vezes eu falo muito que eu vejo assim, às vezes eu chego lá, as famílias às vezes falam assim, só come isso aqui. Ele não é aberto para tentar mais nada. Mas vocês já ofereceram? Vocês já tentaram mostrar? Porque é muito fácil você falar, mas nunca ofereci. Ele só come isso, e aí só tem isso na casa, só é oferecido isso, e ele nunca vai ser estimulado a nada diferente. E aí, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse acompanhamento nutricional, e às vezes a gente vai falando, olha, testa isso aqui, experimenta isso aqui, monta isso aqui e oferece para eles. Muitas vezes eles vão se permitindo abrir, porque eles experimentam, veem que às vezes é gostoso, às vezes é uma coisa que não passa na cabeça, não é nem porque não gosta, não, é porque não tem criatividade. O idoso, ele demanda tantos cuidados, né, que pensar em, eu vou fazer uma panqueca X, ou vou fazer um mingau diferente, eu vou botar lá maçã ralada no mingau, ninguém vai ficar pensando nisso, né, isso não é característica das pessoas pensarem. E aí, muitas vezes, ele cai na monotonia alimentar por causa dessa falta de estímulo e da falta de paciência da família de estimular essa mudança desse hábito, com a paciência que isso necessita, né? Porque isso exige um processo de paciência, de ofertar. Às vezes ele vai recusar, não vai querer de primeira. Às vezes você muda a forma de preparo ali, ele muitas vezes vai aceitar.
Então, eu percebo muitas vezes que as famílias que têm a paciência de abraçar esse processo, a gente consegue mudar o hábito alimentar do idoso. Onde a gente não vê isso, é a família que vai para o lado mais prático. Então, ela passa na padaria, ela compra um bolinho pronto, ela compra um saco de pão, um pacote de biscoito de polvilho e deixa lá com café, queijo, presunto. E ele muitas vezes vai comer isso em 4 refeições do dia. Assim, eu tenho uma senhorinha que eu atendo que eu morro de rir. Ela fala assim, ela não come, não almoça direito. Ela fala assim, mas, dona Catarina, por que a senhora não está almoçando? A senhora não está gostando da comida? Ela, não, eu não gosto. Aí a família, eu converso com a família, eu não vou mudar a marmita, eles compram a comida pronta e chego lá, ela fala assim, Gabriela, eu tô comendo um pão depois do almoço. Mas por que a senhora tá comendo um pão? Não, porque a comida não tá me sustentando. Então come mais comida. Ela, não, mas a comida não me sustenta. Isso. E ela come pão 4 vezes no dia, assim. É um processo que eu falo, gente. Aí eu fui conversar com a filha, eu chego lá para atender, a filha chegando com um saco de pão. Aí eu virei para a filha dela e falei, olha, ela não sai de casa não, viu? Falei, se vocês ficarem trazendo. Falei, poxa, ela já ama pão. Falei, também não é justo vocês chegarem aqui toda hora com um pão para uma pessoa que você está tentando estimular a parar de comer pão, né? Então, essa paciência dupla, porque eu entendo, eu sempre falo isso com as famílias, eu entendo que o cuidado do idoso é desafiador. O idoso, quando ele é teimoso, é difícil mesmo, ele não se abre, ele não quer ser ajudado, né? Quando ele está com essas questões, é difícil a gente acessar o idoso muitas vezes. Mas é um trabalho de paciência, né? Eu falo que eu acho que muitas vezes existem tantas perdas à medida que a gente vai envelhecendo, que muitas vezes o idoso ele volta a ser a criança no sentido de querer atenção, de querer o carinho, de querer o olhar das pessoas, a proximidade, porque ele não tem como ir até as pessoas mais. Então ele depende das pessoas virem até eles, né? E isso é muito ruim, né? Eles perdem a autonomia deles, a liberdade, é tanta perda que é difícil. Então eu falo, tem que ter paciência, né? Tem que ter essa amorosidade na hora de compreender, inclusive a dor deles, a dificuldade deles. E trazer isso que você falou, essa luz, esse desejo espiritual de viver. Eu falo, gente, tem que ter, você tem que despertar no idoso o desejo de estar vivo, senão não tem como. Senão ele vai entregando as pontas e vai mesmo. Ele vai falando, não vou comer, não vou tomar remédio, não vou fazer, não quer ir no médico, não quer fazer uma fisioterapia. Então, ele vai entregando tudo ali, né? Eu falo, não quero mesmo. Então, esse trabalho de estimular, de fazer as coisas com carinho, eu falo que a energia que você coloca ali é muito, muito grande. E isso é muito gostoso da gente ver, né? Eu tenho idosos que às vezes nem têm filhos e ficam às vezes com cuidadores que cuidam ali com um carinho tão grande. E eu fico brincando, falando assim, olha, isso não sei se isso é científico ou não, porque eu não sei se tem estudo sobre isso, mas são idosos que ficam bem, que não vão parar em hospital, não adoecem. Eles são tão bem cuidados, assim, você não vai acontecer nada. São os idosos mais estáveis que eu atendo, assim, são eles. Porque tem esse cuidado, tem esses cuidadores com essa paciência, sabe? Então, eu acho que é toda essa cadeia da alimentação, que é desde o preparo, da elaboração, do que vai ser oferecido, do estimular, da paciência do tempo deles de comer. Às vezes eu vejo as pessoas terem, ele demora muito para comer, eu fico sem paciência de ofertar. Aí às vezes quer dar uma coisa que é mais rápido de comer para não ficar esperando o tempo de comer, né? E às vezes é um idoso que tem uma questão neurológica, mas ele ainda tem uma autonomia e ele quer comer, ele quer ele mesmo fazer esse processo. E às vezes Então, o cuidador, a família fica agoniada ali, não, tem que comer rápido porque tem isso. Eu falo, não, gente, deixa, sabe? Deixa ser no tempo deles. É diferente do nosso, né? E eu acho que quem está nesse cuidado, seja do ponto de vista da família, ou seja até no, né, como um profissional que está ali no cuidado, tem que compreender as limitações deles, porque se a gente não compreender as limitações deles, a gente não consegue transpor elas para gerar o resultado de qualidade de vida que a gente busca, né? e nutrir com amor, né? Como você mesmo Exato. disse aí, toda a diferença na vida do Total. idoso. Eu acho que ele tem muito isso, o carinho, o cuidado no preparo do alimento. Falando em cuidadora, acho que teve uma cuidadora que comentou aqui, acho que é a Beatriz, ela falou que uma maneira boa de estimular o idoso é ofertando alimentos coloridos para o idoso. Sim. Isso aí eu brinco, falo assim, ainda mais quando o idoso está com dieta pastosa, é um tal de uma sopinha marrom, e eu fico falando, gente, pelo amor de Deus, eu brinco com eles, falo assim, você comeria isso todos os dias feliz? Que às vezes a família fala, ele não está aceitando. Eu falo, é óbvio, a comida que vocês estão oferecendo, né? Quem que vai aceitar uma comida dessa todos os dias?
Então, isso é muito importante. A questão do tempero também é muito importante, porque o idoso ele tem perda de paladar, ele tem redução dessa eficiência de papila gustativa. Então, às vezes, a falta de interesse dele de comer é porque ele está comendo uma comida que não tem gosto de nada para ele. Eu falo, eu não vou comer isso não, né? Por que eu vou comer isso? Não tem gosto nenhum. E isso, muitas vezes, é o idoso que tem uma preferência por sabor doce. Ele, muitas vezes, vai ter essa preferência porque as coisas doces, elas, muitas vezes, são muito adocicadas. E ele vai. Quando vai para comida salgada, às vezes ele é hipertenso, já tiraram o sal da comida dele, né? E zera o sal, mas não põe um alho, não põe uma cebola, uma cebolinha, não põe um tempero, fica aquela comida completamente sem gosto. E aí você quer que o idoso come? Ele não vai comer. Eu falo, gente, come você. Eu falo, come você para ver se tá agradável. Porque é muito fácil eu exigir que o outro coma uma coisa que, poxa, né, não está sendo zero atrativo. Ninguém, né? Você tira o fator de conexão, né? Porque o comer, ele não é só o nutrir, ele tem todo um fator ali de conexão. A gente não come só com a boca, a gente come com os olhos, o cheiro da comida. Então, você tem que estimular a pessoa a comer, né? Não adianta só, toma, tem que comer e pronto, acabou, né? Vira aquele... Nem sei que é aquilo, uma sopa batida, misturada lá, marrom, todos os dias, a mesma coisa. Mas não, gente, isso aí a gente administra via sonda, via oral, não dá para ficar fazendo isso todo dia, não. De verdade. Gabriela, o papo está muito, muito bom, mas nosso tempo está, assim, bem no limite. Eu vou abrir aqui para perguntas dos ouvintes. Se alguém tiver uma pergunta, a gente tenta responder rapidinho aqui ao vivo. Acho que teve um pessoal que mandou aqui. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Deixa eu voltar também, se eu localizo. Aqui, o ferro interfere na absorção do cálcio. Quem está perguntando aqui é a Ana Marieta. Ana Marieta Puski. Ana, se eu estiver falando errado seu nome, me desculpa, tá? Mas é porque é um sobrenome muito chique. O ferro interfere na absorção do cálcio, sim, tá? Então, eles competem, né, pelo mesmo canalzinho para passar. Então, o ideal é a gente não ofertar esses dois alimentos na mesma refeição, né? Então, eu falo, hora do almoço é a hora de comer verdura, arroz, feijão, salada, né? Que você vai ter ali tanto no feijão quanto na carne um teor bom de ferro, também nos vegetais folhosos verdes escuros. E a hora do leite é a hora do leite, é separado, né? Então, tirar essa coisa do leitinho e até do próprio café. O café também interfere na absorção do ferro. Então, o ideal é a gente separar. Tá? É claro que na prática, né, eu falo assim, você tem a gente tem um equilíbrio, o corpo ele vai se adaptando ali, então às vezes você vai ter um equilíbrio, mas a questão é de não forçar duas fontes extremas. Então não é que numa comida eu não vou ter nada de cálcio, você vai ter ali outras fontes de cálcio. Os vegetais folhosos verdes escuros, por exemplo, também vão ter um pouquinho de cálcio. Gergelim, por exemplo, semente de gergelim, você também vai ter. Às vezes você põe na comida ali, isso vai estar junto. Né? Mas a questão é assim, se eu quero potencializar a absorção de eu não vou botar os dois em duas boas fontes desses alimentos numa mesma refeição. Isso aí que eu acho que é o importante. E uma dica boa é dizer para o pessoal que está em casa, né? Eu acho que principalmente os cuidadores, que os sucos cítricos, né, melhoram a absorção do ferro. Exato. Ajuda não. Acerola. Técnicas de oxidação do ferro, enfim, mas melhora significativamente, né, Gabriel? Não só a oferta junto, né? Mas a oferta também de você aumentar a oferta de fontes de vitamina C ao longo do dia para esse idoso, para você ir potencializando também a absorção aí desse ferro. O Gabriela, tem uma outra pergunta aqui, é da Polly Vanderlei. Ela está falando aqui da demência de Alzheimer. Se ela ela afirmou que ela está associada com prejuízo da sensibilidade gustativa. Aí pediu para a gente falar um pouquinho sobre isso. Toda doença neurológica, né, ela vai começar a comprometer todas as funções motoras do idoso, né? E uma das questões realmente vai estar relacionada a essa neurosensibilidade aqui e todas as funções, né? Então, a questão da gustativa, ela é neurosensorial também, né? Ela tem um fator aqui próprio da região, das papilas, mas que faz um link com a parte cerebral. Então, à medida que eu vou tendo um prejuízo dessa função, eu vou ter também um prejuízo dessa percepção de paladar. Mas o que mais gera, né, muitas vezes, essa perda de papila é um próprio processo de degeneração do tempo mesmo, né? Então, é como se fosse tendo uma perda mesmo
física ali, dessa integridade da língua ali, né? Ela vai ficando uma língua mais lisa, com essas, né? A gente brinca e fala assim, essa perda muscular do idoso, ela vai acontecendo em tudo, né? A gente tem músculo só do lado de fora, não é só no braço, não é só o bíceps, é tudo internamente. Então, à medida que o idoso ele vai passando por esse processo de perda, ele também vai perdendo essa sensibilidade gustativa ali também. E às vezes tem também por questão de medicação. Tem algumas medicações que às vezes vão interferir, vão dar gosto metálico na boca deles, então eles acabam também gerando esse prejuízo gustativo. Ah, mas o Alzheimer ele vai comprometer muitas funções. Assim, a gente, né, todo mundo foca muito na questão da memória, fala a memória é só muitas vezes o início do processo ali de degeneração. À medida que você vai acompanhando o idoso com Alzheimer, ele vai tendo perda de todas as funções cognitivas e, consequentemente, também de sensibilidade por causa do link dessa questão da sensibilidade com a parte neurológica, né? Sim, é verdade. Olha, gente, eu tô triste, porque assim, a gente está realmente com o tempo esgotado. Gabriela, eu costumo agradecer depois, mas eu vou agradecer você primeiro. Muitíssimo obrigado. Gratidão pela sua disponibilidade, generosidade em fazer parte aqui conosco, né? Vocês que foram ouvintes aqui da nossa live, né? Seguindo os dois perfis, tanto o Gabi Mendes Nutri quanto o Idosos.Eldre. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pela paciência e pelas dúvidas, pela participação. Gabriela, para quem quiser te encontrar, eu sei que você está aqui em Belo Horizonte, né? Metropolitana. O que faz? Te manda um direct no Instagram? Como é que funciona? Isso, pode mandar um direct lá no meu Instagram. Também tem um linkzinho que vai para o WhatsApp, onde, né, entra em contato comigo para agendar, para tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem. Pode mandar pelo direct também, né? Estou aí à disposição para ajudar no que puder. Agradeço o convite, doutor Henrique e Águida, aí, para poder compartilhar um pouquinho da experiência. Eu acho que é sempre muito rico, né, a gente poder compartilhar um pouquinho da vivência prática, principalmente, porque a teoria a gente acha nos livros, a gente acha nos artigos, mas o que muda o cuidado desses idosos é muito essa experiência do dia a dia ali, de observar e da gente fazer as intervenções e ver a resposta disso, e ver, né, essas mudanças. Então, espero ter contribuído aí para quem está nessa ponta do cuidado ali, para que esses idosos possam ser cuidados aí com mais carinho, né, com mais amor nessa questão nutricional. Com certeza contribuiu, Gabriela. E para você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, nas nossas redes sociais, tanto Idosos.Eldre quanto Gabi Mendes Nutri, por favor, se inscreva, né, acompanhe os nossos conteúdos diários. A Gabriela também posta muito conteúdo de valor, muita coisa legal. E lembrando que a gente também tem mais redes sociais, no nosso caso específico também estamos no YouTube. Vai ser um prazer ter vocês lá. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Gabriela, um beijo. Obrigada, um beijo, doutor Henrique. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.